noite, Senhor, para agradecer pela vida dos teus servos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dele esta noite. Que traga uma palavra abençoada para os nossos corações. Trabalha, Senhor, sobre a saúde dele, sobre o lar, sobre a família, sobre o seu casamento, o seu trabalho. E a cada dia, Pai, dá sabedoria na palavra. O teu servo, Senhor, fala conosco, Pai, através da palavra e sobre a vida do teu servo, Pai. Eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Nossa, é dos nossos. Senhor, glória. Eu passo você novamente para a igreja, amém? Amém! Seu assento em nome de Jesus. Maniel, dona Júlia, ó, tentar aqui não bater nele, não falar um problema, hein? Vamos ver se vai funcionar em nome de Jesus. Parecendo Silvio Santos, irmão. Só não tem dinheiro para oferecer, só não tem. Essa parte não tem. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, recebe a palavra do Senhor que vai chegar ao teu coração em nome de Jesus. Abre lá comigo aí. Quem trouxe a Bíblia, dá uma glória a Deus. Quem não trouxe, disfarça aí, que devia ter trazido. Mas amém. Abre ela comigo no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Nós vamos ler primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25 até o verso de número 28. Apenas 4 versículos em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Uma honra estar aqui com os irmãos mais uma noite, representando aqui o Heitor, agradecendo aí o Diácono Luiz, a nossa irmã Beth também, que trouxeram aí a família. Que Deus abençoe, que a família possa crescer e prosperar cada vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou 1 Reis 14, verso 25, dá um aleluia aí. Aleluia! Diz assim o texto, ó. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda o levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. E você diz amém. Amém. Tem certeza que você não entendeu? Não. Eu vou te explicar em nome de Jesus. Presta atenção. Salomão foi o filho de Davi que o sucedeu no reinado. E Salomão, durante o seu período de reinado, ele não batalhou, não guerreou nenhuma vez. Não houve nenhuma batalha, nenhuma guerra durante todo o reinado de Salomão. Salomão foi um rei que governou usando da habilidade da negociação. Então ele negociava, ele fazia acordos. Por isso, por essa razão, que Salomão tem ali as suas 1000 mulheres, né? As suas esposas, as suas 700 concubinas. Por quê? Porque ele fazia casamentos com as filhas, as princesas dos reinados vizinhos, porque ali ele passava a ter um vínculo de sangue com aqueles monarcas, com aqueles reis, e por causa disso o rei não atacaria o Salomão e a sua nação, porque ele está atacando a própria família. Então Salomão usa de habilidade, e durante todo o período do seu reinado foi um período de paz.
e Salomão conquista muitas terras, Salomão ele enriquece muito todo o reino de Israel, mas não é porque ele não tinha guerreado que ele não tinha um exército. Porque um exército não serve apenas para você atacar alguém, o exército serve também para que você pudesse se defender. E a gente tem que ter as nossas armas de defesa. Quando a gente fala da armadura de Deus, tem a espada, tem os itens de ataque, mas também tem os itens de defesa. Aliás, tem mais itens de proteção e defesa do que os itens de ataque. Então Salomão tinha um exército muito numeroso e um exército muito grande. E esse exército tinha armas fortes, armas poderosas, e eles tinham uma aparência que impressionava. Então, Salomão mandou construir para o seu exército armas da melhor qualidade, com o melhor tipo de metal que havia na época, espadas e lanças e todo tipo de armamento. E ele selecionou daqueles seus principais soldados, a cúpula do exército de Salomão, ele seleciona 500 homens. Os mais habilidosos, os mais fortes, seria mais ou menos comparando com os valentes de Davi, seriam esses valentes de Salomão. E ali, para esses homens em posição de destaque, Salomão manda construir escudos de ouro. E eram 200 escudos grandes, que pesavam 3,6 kg de ouro, cada um, de ouro puro, ouro batido, ouro maciço. E 300 escudos menores, pesando 1,8 kg de ouro, ou seja, pela metade do tamanho. Então, aquela guarda de elite de Salomão, quando tinha qualquer evento externo, fora do palácio, eram eles que guardavam Salomão. Então eles faziam como uma fila, ali Salomão passava por aquele corredor, e aqueles homens intercalando com os escudos grandes, e outros com os escudos menores, um com o escudo grande, outro com os escudos menores, e eles iam fazendo aquela guarda de proteção para Salomão. Quando tinha eventos dentro do próprio palácio, por exemplo, Salomão fazia um casamento, aí ele dava um grande banquete, e ele chamava ali os reis das nações vizinhas para ir até aquele banquete. Quando eles chegavam no banquete, estavam ali ao redor das recâmaras, nos corredores do palácio, a guarda de elite de Salomão, todos com seus escudos de ouro posicionados. E isso servia para quê? Para mostrar a opulência do reino de Israel, o poder do reino de Israel, e para intimidar os inimigos. Porque os inimigos pensavam assim: se esse cara tem tanto dinheiro, tem tanto poder, a ponto de selecionar soldados que ele dá escudo de ouro, você imagina o restante das armas que ele tem, você imagina o restante do exército dele. Não vale nem a pena tentar lutar com esse cara, não vamos nem tentar se levantar contra ele, porque lutar contra ele é uma batalha perdida, porque ele mostrava um poder tão grande, ele tinha uma aparência de tanta prosperidade e ser tão abençoado, que os inimigos temiam sequer se levantar contra ele. Por isso Salomão consegue conduzir todo o seu reinado em período de paz. Esses escudos de ouro que Salomão fazia, ele mandou entalhar, ou melhor, mandou gravar na frente do escudo o símbolo da nação de Israel, que é aquele hexágono, uma estrela de 6 pontas, 2 triângulos, um para cima e outro para baixo, que nós conhecemos como estrela de Davi, porque Davi tinha sido seu pai, o primeiro rei, e ele mandou entalhar ali esse símbolo da estrela de Davi no centro do escudo. Aí você imagina a cena, Israel é um lugar quente, muito sol, ali saindo do palácio e indo em direção ao templo. Salomão vai para o templo para cultuar, vamos dar um exemplo, na festa da Páscoa. Aí Salomão vai saindo do palácio e aqueles homens, 500 escudos de ouro, o sol batendo naqueles escudos, mas aquele reflexo do ouro brilhando, aquela imagem linda, e ali todo o povo olhando e ficando orgulhoso. Olha, esse é o nosso rei, essa é a nossa nação, esse é o nosso exército. Aí imagina os inimigos vendo, dizendo assim: olha o poder desse povo, nem adianta tentar lutar contra eles, porque eles são muito fortes, eles são muito poderosos. A imagem daqueles escudos à distância e também para quem estava próximo impressionava, causava uma imagem muito positiva, e era uma demonstração daquilo que Deus estava fazendo na vida de Salomão e em toda a nação de Israel. Só que aí, irmãos, Salomão morre.
E quando Salomão morre, o que acontece? O seu filho, Roboão, assume o reinado de Israel. E quando o Roboão começa a reinar, o que acontece? Roboão era jovem. E não é que todo jovem é imaturo. Tem alguns jovens que são até maduros para a idade. Mas Roboão não era desse. Era um menininho mimado, que nunca se preocupou em aprender com a sabedoria do pai, nunca se preocupou em aprender sobre nada, e achava que sabia fazer tudo com a sua própria cabeça. Eu sei, eu faço, eu posso, eu aconteço, eu decido, e eu vou fazer diferente do meu pai. E ainda, para piorar, além dele mesmo ser bobão e ter esse orgulho, essa autossuficiência, ele se cerca de um grupo de amigos, tipo os parça de um certo jogador aí, que só servia para afagar o ego dele, para dizer que tudo que ele fazia estava certo, que ele era o melhor, que ele era fantástico, que ele sabia tudo, e dava a ele péssimos conselhos. E ele vai tomando uma série de decisões erradas. Ele vai fazendo uma série de escolhas erradas. E a principal escolha que foi aqui, causou mais impacto negativo, foi quando ele decidiu aumentar os impostos de Israel. E ele decidiu aumentar, e ele aumenta muito os impostos. Porque você pode mexer com qualquer coisa, mas não mexe com o bolso das pessoas. Tem duas coisas que você não pode mexer, eu vou te ensinar. Não mexe com o bolso das pessoas e não mexe com a comida das pessoas também. Que aí você fica no escuro. Não mexe com a comida dos outros. O bolso também. E aí ele eleva os impostos. E aí o povo fica empolvoroso. Aí o povo faz uma reunião e chama Roboão e fala assim: Roboão, está muito pesado. A carga tributária está muito alta, a gente não está dando conta. A gente trabalha só para pagar impostos, não consegue pagar as contas da casa, não consegue pagar a conta de luz, tive que cortar a internet, a parcela do carro atrasado, está difícil. Bom, ajuda nós. Dá uma segurada. Aí o Roboão fica em dúvida, vai conversar com seus amigos. Aí os amigos dele falam assim: não, esse povo está mal acostumado, porque o seu pai era muito mole. Seu pai dava muita moleza para ele, mas você tem que mostrar que você é diferente do seu pai, que você é duro, que você é firme, que com você não tem negócio não, que você não cede, que você é quem dá as cartas, que você é quem manda nesse negócio. Aí os sábios de Israel, que eram os conselheiros de Salomão, chamou ele e falou: Roboão, não dá ouvido para esse conselho. Olha, Roboão, diminui aí um pouco a carga de impostos, traz o povo para perto de você. Não adianta nada o líder estar sozinho, o líder tem que estar junto com os seus liderados, tem que andar junto, tem que conquistar confiança. Aí ele voltou para os amigos: não, esse bando de velho não sabe nada, eles não sabem o que estão falando. Seja firme, seja duro, banque a decisão. E obriga, aliás, o Roboão faz diferente, aumenta ainda mais os impostos para esse povo ver quem é que manda. Aí o Roboão faz isso. Aí o que acontece? O povo se divide. E duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, permanecem ao lado de Roboão. Mas as outras 10 tribos se separam. E por que elas se separam? Porque surge nesse cenário, nessa fragilidade política, um novo camarada. Quem que é esse cara? Um homem chamado Jeroboão. O nome é parecido, era Roboão ou outro Jeroboão. Quem que era esse Jeroboão? Eu preguei sobre ele até um pouco tempo atrás. O Jeroboão era um camarada que ele fazia parte ali do reino de Salomão. Só que em determinado momento, chega um profeta para ele e fala assim: ô Jeroboão, Deus mandou te dizer que você vai reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel. E a profecia daquele profeta era verdade, mas não era para acontecer naquele momento. Às vezes, irmãos, Deus fala uma coisa para mim e para você, ele fala: eu vou te abrir uma porta, mas ele não diz quando, e você quer que a porta abra amanhã. Aí quando a porta não abre amanhã, você fica frustrado. Deus fala assim para você: olha, eu vou te levantar no ministério. E aí, ele vai te levantar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não é hoje, não é
bem. E aí o levante não acontece agora. Aí você fala, essa igreja não serve. Aí esse profeta não é de Deus. Ai, Deus me esqueceu. Ai, Deus não me ama. Deus só abençoa o outro. E a gente se frustra, se revolta e acaba se afastando. Foi o que aconteceu com Jeroboão. A profecia demorou para se cumprir e ele tentou resolver as coisas com as suas próprias. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: se Deus falou, deixa na mão dele. Tira a sua mão. Eita. A lógica de Deus é o seguinte, presta atenção. Está sendo feito um trabalho. Deus vai lá pôr a mão dele. Se você vai pôr a sua, sabe o que Deus faz? Ele tira dele. Você quer pôr sua mão? Então só tá. É para você mesmo, então faz. Só que aí Deus tira a mão dele. Deus não vai ficar brigando com você. Não, ele não vai te forçar. Você quer fazer do seu jeito? Você quer ir pelo seu caminho? Você quer ir pela sua força? Então Deus tira a mão dele. E aí Deus tira a mão. E aí o Jeroboão tenta fazer com a sua própria força. E aí ele começa a levantar uma rebelião no reinado de Salomão. E aí Salomão faz o quê? Salomão ameaça matar esse menino aí. E aí quando Salomão dá uma ordem para matar ele, o Jeroboão, ó, vaza. E vai para onde? Ele vai lá para o Egito. E ele fica lá no Egito bastante tempo. E lá no Egito ele fica achando que a história dele acabou, que a profecia nunca iria se cumprir, que a história dele estava terminada, tudo isso. Aquela lamentação, aquela reclamação, aquela coisa. Só que aí quando Salomão morre, e o Roboão assume, o Jeroboão fica observando. Como Salomão era um rei muito forte, ele sabia que não adiantaria tentar novamente fazer cumprir contra Salomão. Mas o Roboão, o filho de Salomão, já não demonstrava a mesma força. E aí quando surge a oportunidade que começa ali as tribos a se revoltarem por causa dos aumentos dos impostos, o Jeroboão fala, agora é a hora de eu voltar. Por quê? Porque o nosso adversário, irmãos, ele não nos ataca nos momentos que nós estamos fortes. Ele ataca nos momentos de fragilidade. É nesse momento que ele ataca. Ele fica observando. O casamento está lá, está bem, está firme, os dois estão em sintonia, tem diálogo, tem comunhão, está tudo bem. Satanás fica observando. Na hora que começa ali uma contenda por alguma situação, por algum motivo, aí fechou uma porta, aí a mulher reclama daqui, o marido reclama dali, e começa o negócio. O Satanás está assim, agora é a hora de eu entrar, e eu vou entrar aqui. E ele acha essa brecha ali, ele entra para tentar o quê? Roubar aquilo que é nosso. A igreja está lá, está bem, está tudo certo. Aí uma pessoa briga com o outro no departamento. Aí Satanás faz o quê? Agora é hora de entrar. Portanto, irmãos, a gente tem que vigiar, porque é nos nossos momentos de fragilidade, é nos momentos de fraqueza, que o Roboão vai sair lá do Egito e vai tentar vir para roubar aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. E o pior é que às vezes quem dá a brecha somos nós. Foi o que o Roboão menino fez aqui. Agiu fora da direção de Deus, dando ouvido a conselhos errados. Você consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem você anda pedindo conselho por aí, viu? Porque tem muita gente dando conselho para a família dos outros e a família dele é uma bagunça. Tem muita gente dando conselho para o ministério dos outros e o ministério dele nem existe. Tem muita gente dando conselho de vida financeira. Mas se fosse eu, não tem se fosse eu. Cuidado com quem você anda pedindo conselho. Porque tem gente dando pitaco na tua vida. Não é conselho, é pitaco que está dando na tua vida. E na casa dele ele não faz, na vida dele ele não faz, na situação dele ele não faz. Mas ele quer comandar e controlar a sua. E às vezes você está dando espaço, você está dando brecha, está dando ouvido. E ali o Roboão deu. Aí o que acontece? Eles entram então nessa situação. O Jeroboão aparece, as tribos insatisfeitas. O Jeroboão fala assim: vocês querem deixar de seguir o Roboão? Então vem comigo.
E aí ele cria o outro reino. E é nesse momento que Israel se divide em reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. O Jeroboão passa a ser o primeiro rei do reino do norte. Ele estabelece a capital em Samaria. E ali cria um templo em Siló. E ali a outra parte fica sendo o reino do sul. As outras duas tribos, comandadas por Roboão. O templo continua ficando em Jerusalém, centro da adoração. E ali começa a história. E aí vai seguindo as tribos divididas. E as duas tribos, por estarem divididas, estão enfraquecidas. Por quê? Porque o inimigo, quando ele quer tirar o que é nosso, ele entende que ele pega um momento de fraqueza, ele pega uma brecha, ele entra, através daquela brecha ele começa a causar divisão. E depois que ele divide, ele pega as partes fracionadas e fragilizadas, e ali ele consegue destruir, porque ele não vem para brincar, ele não vem para fazer brincadeira e perder tempo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então ele pega, por exemplo, uma vida de uma pessoa, ele quer destruir a sua vida. Aí o que ele faz? Ele começa pelo casamento, aí ele separa, a mulher orava pelo marido, o marido orava pela mulher, os dois estavam juntos, todos oravam pelo filho, a família estava estabelecida. Deu uma brecha, ele entra. Quando ele entra, o marido separa da mulher, a mulher vai para lá, o marido vai para cá, o filho fica revoltado. Aí ele entrou naquela casa, aí ele começa a destruir. Ele destrói o menino, coloca nas drogas, coloca o marido no álcool, coloca a mulher em outra situação e começa a afastar. E ali, enquanto tudo isso está acontecendo, ele está observando e dando risada, dizendo: através de uma brecha que foi dada, eu entrei, dividi, separei e agora estou destruindo, porque esse é o meu objetivo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Já vou começar a pregar para você. Ainda não comecei. Vai dar. Aí, o reino divide, os dois reinos divididos. Se levanta Sisaque, o rei do Egito. Só que você lembra que Jeroboão tinha morado muito tempo no Egito? Então ele tinha aliança com o Sisaque. E quando Sisaque marcha contra o território de Israel, ele vê dois reis. Jeroboão, que era um amigo, um colega dele, e o Roboão, que ele não conhecia. Contra quem ele vai se levantar? Quem ele vai atacar? O Roboão. Aí ele deixa Jeroboão de lado no começo e se levanta contra Roboão. E Roboão, com um exército totalmente reduzido, eram 12 tribos, ficou só duas, o exército pequeno, enfraquecido, e ali o Sisaque invade a cidade, vence os exércitos, e ele saqueia a cidade inteira. Ele rouba todos os utensílios e objetos do templo, e ele assalta também a casa do rei, e roubando todas as riquezas que havia na casa do rei. Só que aí, e aqui eu começo a pegar para você, aí é que é interessante. Havia muitos tesouros na casa. E o escritor bíblico não vai listando um grupo, levou uma vasilha, levou um quadro, ele não fala, mas ele especifica um tipo de tesouro. Qual o tesouro? Os escudos de ouro que Salomão havia feito. Meu Deus. E o Sisaque, rei do Egito, teve o prazer de roubar esses escudos. E quando ele rouba esses escudos, ele não estava interessado apenas no valor financeiro, o valor monetário que tinha, muito embora valesse muito. Se fosse hoje, a estimativa se valeria mais de 180 milhões de dólares, por estados sérios, no dia. Mas não era, a questão não era o dinheiro, era o que aqueles escudos representavam. Eles representavam a grandiosidade do exército de Israel. Eles representavam o brilho da glória de Deus sobre a nação. Quando ele rouba aqueles escudos, ele está roubando a bênção de Deus sobre Israel. Ele está roubando o orgulho da nação. Ele está humilhando aquele exército. Ele está humilhando aquele povo. Está dizendo: vocês um dia foram importantes, mas agora não são mais nada. Não são mais ninguém. Um dia vocês brilharam, mas agora já não estão brilhando mais. Por um certo tempo vocês tiveram coisas para se alegrar e se orgulhar, só que agora esse tempo acabou. Agora é tempo de vergonha, é tempo de derrota e é tempo de humilhação sobre a vida de vocês. E ele leva aqueles escudos embora. Quando ele rouba os escudos, o que é que o povo de Israel esperava que o rei Roboão fizesse? Que Roboão
fortalecesse o exército e fosse até o Egito para recuperar aquilo que havia sido roubado. Só que Roboão não faz isso. O que Roboão faz? Roboão esconde do povo que os escudos haviam sido roubados. Quem morava no palácio sabia. Quem era do exército sabia. Mas a maior parte do povo não sabia. E aí ele manda construir novos escudos. Só que ele não tinha ouro, porque tinha sido roubado. Então ele consegue juntar uma quantidade de cobre ou de bronze e manda fazer os escudos com o mesmo formato, do mesmo tamanho, com o mesmo peso, com o mesmo símbolo engravado ali, entalhado. Mas os escudos que antes eram de ouro, agora eram escudos de bronze. E aí, quando os escudos ficam prontos, na primeira cerimônia pública, lá vai marchando o Roboão, e ali os soldados com os escudos posicionados. E o bronze, irmãos, o cobre, quando ele está novinho, você olha ele de longe, no sol, ele parece ouro, ele engana. De longe você olhando, até parece que é ouro, mas se você ver de perto, você vai ver que não é. E o ouro, ele é sempre igual, irmão. O bronze, ou o cobre, passa um tempo, se você não polir ele sempre, ele vai ter uma crosta esverdeada assim em cima dele, que é o azinhavo. Ele tem uma crosta verde, então você tem que estar sempre polindo, mas quando você começa a polir por outro lado, ao polir, os produtos químicos vão tirando o brilho dele. Então, ou ele fica com a crosta esverdeada, ou ele fica escurecido por causa do polimento. Então, quando vai passando o tempo, vai ficando evidente que aquilo não era de ouro, mas que era de bronze, que era de cobre. Já não era mais o original, era uma imitação. Não era mais aquilo que Deus havia dado, era pirataria, era uma cópia que engana no começo, mas depois fica evidente que não é mais. E o Roboão se satisfaz com essa situação e começa a achar que enquanto ninguém cobrasse, ninguém percebesse, estava tudo bem. Só que quem estava na casa dele sabia o que tinha acontecido. Os soldados que usavam as armas sabiam o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Tinha acontecido que o povo havia perdido o seu brilho. Já não tinha mais o brilho do ouro, agora só tinha um brilho opaco do bronze, que tinha que ficar polindo todo dia e que era só uma imitação. E quando eu estudava esse texto, Deus dizia assim: fala para a minha igreja que o adversário das nossas almas, ele é especialista em tentar assaltar a nossa vida e levar o brilho que Deus entregou para nós. Deus chamou você para brilhar no ministério, para brilhar na sua vida matrimonial, para brilhar na sua vida profissional. Deus te chamou para resplandecer com a glória dele. Deus te chamou para ser um escudo de ouro, moldado pelas mãos dele, para ser um vaso de ouro, esculpido e formado por ele. Mas aí vem o inimigo, vem o adversário e ele rouba o brilho que Deus te deu. E aí quando isso acontece, e pode acontecer comigo, pode acontecer com você, acontece com todos nós temos duas escolhas: ou a gente se acostuma em deixar de brilhar como ouro e se contenta em brilhar como bronze, ou a gente toma a decisão de dizer: o Satanás me roubou, mas eu não aceito essa situação, eu quero o meu brilho de volta. Tem casamentos aqui, namoros, noivados, que já foram de ouro, mas hoje está de bronze. E Deus fala para você: hoje é dia de tomar uma decisão.
Vai se contentar em ficar pulindo para quem olhar de longe ver e achar que está a mesma coisa? Ou você vai tomar a decisão hoje de falar: eu vou trocar esse escudo de bronze e vou resgatar o ouro que Deus me deu, porque o meu casamento vai voltar a ter brilho do ouro da glória de Deus, vai voltar a resplandecer, vai voltar a ter alegria dentro dessa casa. Eu não quero mais bronze, eu não quero imitação de alegria, eu não quero me reunir com a família apenas no dia de Natal, colocar um peru, um pernil na mesa e comemorar por um dia. Não, eu quero alegria na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu quero que no almoço e no jantar seja uma comida farta, seja uma comida simples. Vai ter alegria na minha casa, não vai ser bronze, não vai ser opaco, não vai ser escuro, não vai ser trevas, vai ser o brilho do ouro da glória de Deus. Deus vai restaurar famílias aqui. Deus está entrando dentro de lares nessa noite. Deus vai tirar o bronze e vai colocar o ouro no lugar. Tem ministérios aqui que já foram de ouro, mas onde nem bronze eu sei se é mais. Nem bronze. Quem já viu uma moeda de 5 centavos? Aquela marronzinha assim. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: é 5 centavos ou é de ouro? 5 centavos é de ouro. Se olhava assim, pastor, brilhava. O olho brilhava de vir na igreja, brilhava para cantar, nós irmãos jovens, brilhava para fazer algo. Agora, 5 centavos, dói tudo. Ai, por aqui, por ali. Maria das dores, José das dores. Está sempre doente, está sempre mal, está sempre, não pode vir, não consigo, tem um compromisso. Antes não tinha, né? Agora tem. O ouro, irmãos, foi embora, ficou o bronze, mas o anjo do Senhor está com escudos de ouro aqui de novo para cá. Ele quer que seu louvor seja de ouro de novo, que a sua oração seja de ouro de novo, que o seu jejum seja de ouro novamente, que a sua pregação seja de ouro de novo, e quando você tocar, vai ter brilho da glória de Deus de novo, quando você interceder, vai ter o brilho da glória de Deus. Deus quer tirar o bronze e quer colocar ouro de novo. Aleluia! Aleluia, Senhor! Deus vai restaurar pessoas e vidas aqui nessa noite. Mas é uma decisão, irmãos. Não se conforme em perder o ouro de Deus. Não se contente em ser bronze. Quando a gente está de bronze, quem olha de longe às vezes não percebe. Mas às vezes a glória já foi. Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Sansão, ele começa muito bem, e aí ele peca e sai da presença de Deus no começo da sua história, no começo. Só que ele erra, ele peca, sai da presença de Deus, mas ele continua ainda operando uns milagrezinhos de vez em quando. Mas Deus usava ele, não era por ele, não era sobre ele, era por causa do povo, que Deus estava libertando o povo. E aí ele olhava e dizia assim: eu pequei, mas continuo forte. Eu não tenho mais alegria de estar, mas continuo tendo oportunidade. Eu fiz isso, mas continuo casado. Tá assim, mas eu continuo de pé, estou com saúde, estou com um carro aqui, estou com uma casa, está tudo bem, não precisa mudar. É de bronze, mas as pessoas não estão vendo, não está acontecendo nada. O escudo está aqui, quem olha de longe acha que está tudo bem e vai mantendo. Só que chega uma
uma hora que eu vou te falar, uma hora a casa cai. E aí quando cai, a pessoa vai falar, eu achei que era de ouro, mas está verde, está escuro, é bronze, me enganou, mas não engana mais. Você pode enganar alguns por muito tempo, você pode enganar muitos por pouco tempo, mas todo mundo o tempo todo você não engana não. E o principal, a Deus, ninguém. Só que o problema é que às vezes a gente não faz para enganar os outros. Sabe quem que a gente quer enganar às vezes? Aleluia! A gente fez. E a gente quer fazer de conta que está tudo bem. Mas eu te trouxe aqui para dizer, não está. Já foi de ouro, hoje está de bronze, mas vai voltar a ser de ouro se você quiser. É noite de restauração. Quem quer ser restaurado? Eu vou encerrar contando uma historinha bem rápida. Creio que quase todo mundo aqui deve ter ouvido. Se um ou outro não ouviu, vai aprender. Se já ouviu, você vai relembrar. Uma empresa estava passando por uma crise terrível. Uma crise terrível. E aí começa aqueles papos lá, vai cortar, vai demitir, e aquela coisa, e todo mundo nervoso, preocupado, tendo os boletos para pagar, como é que vai ser, você demitido, não vou. Aí chega um dia, o patrão chega lá e fala assim, olha, hoje morreu o responsável por todo esse caos aqui dentro da empresa. Hoje faleceu aquele que era o culpado por tudo isso que ele está passando. E eu estou tão feliz que ele morreu, que o velório dele vai ser aqui na empresa. Lá embaixo, no hall, vai estar o caixão do infeliz. E quero que todo mundo passe. Aí pessoal, quero ver quem que é esse camarada. Esse cara me deixou ansioso, preocupado, quero ver quem é ele. Aí todo mundo fez a fila. Aí estava lá o caixão assim, fechado, e tinha só aquela aberturinha, sabe aquela que foi uma cara, só uma aberturinha, sabe? Aí a pessoa chegava, quando as pessoas passavam e olhavam assim dentro do caixão, todo mundo surpreso. Sabe o que tinha dentro do caixão? Um espelho. A pessoa olhava e via que o responsável pelo fracasso não era ninguém de fora, era ele. Meu Deus! Às vezes o culpado pelos nossos fracassos somos nós mesmos, dando ouvido a quem não deve dar ouvido, caminhando por caminhos que não deve caminhar. Aí o inimigo só aproveita a brecha e rouba o nosso escudo de ouro. E a gente faz um livroso no lugar e acha que está bem. Não está bem, mas Deus vai restaurar nessa noite. Esta noite é a noite de Deus devolver o brilho para aquele que quer voltar a brilhar. Quem quer voltar a resplandecer com a glória de Deus, você veio no lugar certo nessa noite. Porque o Senhor escolheu esta noite para dizer, você não vai sair daqui da maneira como você entrou. Você não vai sair daqui da maneira como você entrou. Porque depois do culto, Deus tem coisas novas para fazer e para operar. Irmão Luiz, Diácono Luiz, prepara quem louvou lá depois do culto para a gente louvar. Porque esse culto vai acabar daqui a alguns minutos. Mas quando esse culto acabar e você voltar para a tua casa, vai ter diferença lá na tua casa. Vai ter diferença. Você vai virar o domingo de um jeito e vai começar a segunda-feira de outra maneira. O brilho que havia sido perdido está sendo restaurado nessa noite. E o Senhor vai fazer coisas grandes e tremendas. Eu profetizo, quem acredita nisso? Quem recebe a palavra? Quem recebe? Recebe. Se coloca de pé aí. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar nesta noite. Nós vamos louvar. Porque aquele que é restaurado, ele quer adorar, ele quer louvar.